Oi, meus lindos, tudo bem? Prontos para mais uma aula? A aula de hoje vai ser sobre a fotossíntese, um importante mecanismo realizado por alguns seres vivos só. Então, isso é importante vocês saberem. Não são todos os seres vivos que conseguem realizar a fotossíntese. Os únicos que conseguem são as células que possuem essa organela aqui, os cloroplastos. Então, vamos lá. Fazem fotossíntese as cianobactérias, as algas e as plantas, tá? Então são só esses três seres vivos capazes de fazer a fotossíntese. E o que é a fotossíntese? Gente, a fotossíntese é a criação do alimento. É o meio que essas células utilizam para sintetizar o seu próprio alimento, para sintetizar a glicose. Então, enquanto na respiração celular o principal objetivo era a síntese de energia, na fotossíntese o principal objetivo vai ser a síntese de glicose. E é isso que a gente vai ver como que a planta sintetiza essa energia, ok? Bom, vamos falar então dos cloroplastos, que são os protagonistas na aulinha de hoje. Os cloroplastos, assim como as mitocôndrias, eles são formados por duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. A membrana interna, ela forma invaginações, e dessas invaginações surge, estruturas parecendo moedinhas. Cada moedinha a gente chama de tilacoide. Eles são importantíssimos, uma fase da fotossíntese ocorre só neles, então isso é importante. É nesse tilacoide, tá vendo? Tem vários nos cloroplastos inteiros, são nesses tilacoides que nós temos a molécula de clorofila, ok? Ela vai ser importante, a gente já fala dela. E esse verdinho mais claro que eu coloquei aqui, essa substância amorfa, toda essa substância que fica dentro dos cloroplastos, nós chamamos de estroma, tá? Então, as duas partes principais para vocês saberem do cloroplasto, os tilacoides e o estroma. Muito bem. A fotossíntese, ela é dividida em duas etapas. Prestem atenção nessas etapas. A primeira etapa a gente chama de fotoquímica. E a segunda etapa a gente chama de química. Ah, professora, não é tudo a mesma coisa? Na realidade, não. Foto vem de luz, vem de fótons, por isso que também a gente fala de fotossíntese. Então, a primeira fase, a gente tem a presença de luz e a segunda fase, não. Então, por isso essa distinção entre fotoquímica e química. Muito tempo atrás, e ainda alguns livros insistem em colocar esse termo, a gente chamava de fase claro e fase escuro. Só que, gente, eu não gosto muito desse termo, particularmente, tá? Às vezes tem aluno que até prefere, porque acha fotoquímica e química muito confuso, então prefere chamar de fase clara e fase escuro. Só que o que vocês não podem esquecer, mesmo a fase escuro, ela acontece de dia, tá? Então não vai achar que a gente tem uma fase de dia e uma fase de noite. Não. A primeira fase, ela produz substâncias que vão ser necessárias para a segunda fase. E a primeira fase só pode acontecer com a presença de luz. Então, automaticamente, consequentemente, a segunda fase também acontece com a presença de luz, porque senão não ocorreria a primeira. Então, por isso que eu acho esses termos claro e escuro mais confusos, né? Porque o escuro remete à noite, sem luz, e na realidade não é isso que acontece. Na aulinha, eu vou me referir à fase fotoquímica e à fase química, ok? Bom, então vamos lá. Primeira fase da fotossíntese, a fase fotoquímica. O que acontece? Primeira coisa, a parte mais importante, a clorofila consegue absorver luz. Ai, que incrível! A luz, durante muito tempo, os físicos tratavam ela, né, estudavam ela como ondas, e realmente ela tem uma característica, ela se comporta como ondas em algumas vezes. Mas aí o que aconteceu?
Chegou a biologia e disse, não, mas espera aí, os cloroplastos, uma molécula, um pigmento do cloroplasto, a clorofila, consegue absorver luz. Então, na realidade, a luz também se comporta como partícula, e a gente chama de fótons. Esses fótons chegam no cloroplasto carregado de elétrons, tá? Então, são muitos elétrons. Esses elétrons acabam sendo transportados por moléculas que a gente já viu lá na respiração, os citocromos. Então, os citocromos, eles vão captar esses elétrons trazidos da luz, né, que incidem no cloroplasto e transformam esses elétrons em energia química, o nosso ATP. Nossa, que sensacional! A planta não precisa comer, não precisa respirar para ter ATP. Não, elas são incríveis! Enfim, esse ATP produzido vai ser usado na segunda etapa, tá? Aí a gente tem uma outra coisa importante que acontece nessa primeira etapa, que é a fotólise da água. Essa luz ajuda a molécula de água a se quebrar. Vocês já viram que o vegetal precisa sempre lá estar regando ele, né, para ele continuar sobrevivendo. Por quê? O vegetal utiliza essa água. Ao quebrar essa molécula de água, a gente libera o oxigênio gasoso, por isso que a fotossíntese é imprescindível para a reposição de oxigênio na nossa atmosfera. E nós também vamos liberar íons de hidrogênio. Esses hidrogênios vão ser carregados, vão ser aceptados por moléculas que a gente já conhece da respiração também, o NAD. Só que agora esse NAD vem, né, vitaminizado por um átomo de fósforo. Então a gente tem o NADP. Então cuidado, na respiração celular a gente tem moléculas de NAD e FAD. Aqui na fotossíntese nós só vamos ter o NADP, tá bom? E é esse NADP que vai aceptar os elétrons de hidrogênio e formar as moléculas de NADPH. Moléculas de NADPH mais o ATP formado nessa fase vão para a segunda fase, que é a fase química. E o que acontece na fase química? Reações químicas. Ao contrário do ciclo de Krebs, ok? Aliás, é bem ao contrário mesmo. A gente vai ter uma série de reações cíclicas também, que a gente chama de ciclo de Calvin. Então, o que acontece nesse ciclo de Calvin? O contrário que acontecia no ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, nós tínhamos a descarboxilação. No ciclo de Calvin, nós vamos ter a carboxilação. Vai ser o gás carbônico que começa a reagir e começa a criar uma molécula junto com o hidrogênio. Então, enquanto que no Krebs a gente tinha a descarboxilação e a desidrogenação, no ciclo de Calvin nós vamos ter a carboxilação, então carbonos vão entrar e vão ser fixados cada vez mais pela nossa molécula. Basta o primeiro carbono fixado, eu já começo uma série de reações de fixação desse carbono e de retirada do hidrogênio lá das moléculas de NADPH. Então, as moléculas de NADP voltam, né, a ser o que elas eram antes, a participar ali dos tilacoides, e os hidrogênios são repostos e vão unir com esse gás carbônico, formando as moléculas de glicose. Sim, o alimento da planta. A planta é capaz de produzir o seu próprio alimento. Lembra que eu falei na respiração que a gente precisava de 2 atos sem os quais a gente não sobreviveria, que era respirar e comer? Pois é, a planta ela não precisa comer, ela mesma produz a glicose. Olha que demais, elas são sensacionais. Por isso que a gente chama ela de autótrofas, que é um conteúdinho que geralmente a gente aprende nas aulas de ecologia, tá? Bom, a planta produzir o próprio alimento significa que ela é base da cadeia alimentar sempre, né? No caso dos ecossistemas aquáticos, nós temos aí as algas, que são os fotossintetizantes. Mas por que eu quero atenção nisso? Porque muita gente fala assim, eu não preciso da planta para nada. Primeiro que precisa, né? É ela que repõe o oxigênio da atmosfera. Mas vamos considerar que as algas também repõem, então, eu não preciso da planta para nada, eu sou carnívoro.
sou carnívoro, gosto daquele boi na churrasqueira, que até sangra, o sanguinho assim escorre, pinga. Tudo bem, meu querido. Mas eu gostaria de te dizer que aquele boi é herbívoro. Ele come grama. Então, a base de ele só vai conseguir os aminoácidos para proteína, para musculatura dele, ele só vai conseguir os sais minerais com a alimentação dele. E a alimentação dele é o quê? Grama. Muito bem. Alguém precisava contar isso para vocês um dia. Então, sem as plantas, nós não sobreviveríamos mesmo. Não é nem só a questão do oxigênio. É toda essa questão nutricional que a planta é a primeira, né? Muitos nutrientes, gente, tem muito mais em planta do que no próprio alimento de origem animal. Vou dar um exemplo clássico, tá? Cálcio. Ai, você precisa de cálcio, toma leite. Couve. A couve tem muito mais cálcio do que o leite. Então, assim, são só exemplozinhos práticos e simples, mas para vocês verem a importância que esse processo tem a nível global, a nível do planeta Terra, tá? Não existiríamos sem a fotossíntese. Bom, então, a segunda fase, a fase química, a gente tem essas reações, né, entre gás carbônico e hidrogênio no ciclo de Calvin, que formam a glicose. E essa glicose pode ser usada na planta através de 3 maneiras. Como reserva, então a planta reserva a maior parte da sua glicose em amido, que é isso que a gente encontra na batata, no arroz, nos grãos, como feijão, grão de bico, né, o nosso carboidrato. Nós também temos a planta transformando essa glicose em sacarose. A sacarose é um disacarídeo, geralmente formado por frutose e glicose. A sacarose vai para a seiva da planta. E nós também temos a glicose usada na glicólise. Então, no citoplasma das células, essa glicose também pode ser quebrada, gerar ácido pirúvico e assim ocorre a respiração celular. Vamos lembrar que as plantas não só fazem a fotossíntese, elas também respiram, elas também têm as mitocôndrias. Perfeito? Bom, gente, outra coisa que vocês precisam saber, mais uma vez, vocês não precisam saber todas as moléculas do ciclo de Calvin, mas é importantíssimo distinguir em que parte do cloroplasto cada uma ocorre, tá? Então, a fase 1, ela vai ocorrer nos tilacoides. É só vocês lembrarem que são os tilacoides que contêm a clorofila. Então, como na fase 1 a gente precisa absorver, a gente precisa captar essa luz, é nos tilacoides que ocorre. Já a fase 2 ocorre no estroma, perfeito? Lindos! Antes da gente ver a equaçãozinha geral, antes da gente ver a equaçãozinha geral da fotossíntese, eu gostaria de dar um adendo que às vezes cai nos vestibulares e os alunos ficam um pouquinho confusos na maneira com que é perguntado. Seguinte, tem algumas plantas que precisam de cuidados especiais, vamos dizer assim, por exemplo, os cactos. Elas são plantas de clima muito árido, seco, então elas precisam reter água da maior maneira possível, sabe? E eles têm uma estratégia para realizar a fotossíntese. Eles captam, o gás carbônico, ele entra na planta através das folhas. Elas têm uns órgãozinhos pequenininhos que a gente chama de estômatos. Esses estômatos precisam abrir e aí eu consigo fazer com que o gás carbônico entre. Pois bem, só que ao mesmo tempo que o gás carbônico está entrando, parte da água, né, vapor de água, está saindo da planta. A gente chama esse processo de transpiração. E o que acontece? Essas plantas de clima árido, como eu falei para vocês, têm que economizar muita água. Então elas não podem se dar ao luxo de abrir o estômago assim de dia. Então o que elas fazem? Elas captam o gás carbônico à noite. Então, plantas de clima muito árido, muito seco, como por exemplo os cactos, elas vão apanhar esse gás carbônico à noite, armazenam esse gás carbônico. O nome eu acho que não é tão importante, mas se vocês quiserem saber, malato. A gente armazena o gás carbônico na forma de malato. E de dia, quando está entrando a luz, esse malato está prontinho. Ele só precisa ser quebrado, revertido em gás carbônico novamente, e daí o processo de fotossíntese ocorre, tá? Então, diferente das outras plantas que, normal, abrem os estômatos, entra o gás carbônico, já começa a fotossíntese, os cactos têm essa especialidade,
tá? Essas perguntas de fotossíntese relacionadas a clima costuma cair muito com as aulas de geografia. Olha a interdisciplinaridade aí, tá? Então, quando vocês veem formação, relevos, climas, é importante vocês também saberem associar com as matérias de bio, né? Acabam caindo bastante. Bom, vamos finalizar então com a nossa equação geral. Essa é a equação geral da fotossíntese. Então, quem eu vou reagir? Quem eu vou utilizar? Eu vou utilizar água, gás carbônico e luz, e eu vou estar produzindo glicose e oxigênio. Então, vamos lá. Percebam como é o contrário da respiração, né? A respiração, esses são os reagentes e esses são os produtos. A única diferença é que a luz aqui, na verdade, é ATP, né? Bom, mas vamos lá. Esse de verdinho, então a água é a grande responsável pela produção do oxigênio que a gente libera para a atmosfera. Muito bem. O gás carbônico vai ser o responsável pela síntese da molécula de glicose, claro, utilizando o hidrogênio da água também. E, finalmente, isso só vai acontecer, eu só vou conseguir fazer o processo de fotossíntese se eu tiver a luz sendo absorvida pela clorofila, ok? Bom, meus lindos, a aulinha de hoje foi isso. Ela também é um pouquinho complexa, então cuidado, façam as suas anotações direitinho, veja esse vídeo quantas vezes forem necessários, mas sempre com a maior organização possível. Então, fotossíntese dividida em duas fases. Saibam exatamente o que acontece em cada fase e onde cada fase ocorre no cloroplasto, tudo bem? Lindos, um beijo, até a próxima aula!